Seminário Nacional Universalizar a ESB 41 anos. Universalizar com justiça climática o Brasil pós-COP30. Eu tenho o prazer de conversar agora com Matheus da Cruz. Ele é advogado da AESB. Olá, Matheus, tudo bem? Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso bate-papo, Eu que viu? agradeço pelo convite mais uma vez. Matheus, a gente não pode versar sobre outro assunto que não seja a segurança jurídica e a sustentabilidade dos contratos, né? Isso, a gente sabe que a área do saneamento é uma área que vive em constante mutação e vocês, advogados, né? Vocês que trabalham com isso, têm de estar constantemente estudando e vendo as alterações. A gente sabe que tem lei no Congresso, enfim, tem decisões do Tribunal de Justiça, do STJ, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Assim, você foi painelista e você destacou três pontos na sua fala lá no painel, né? Você falou sobre os desafios em relação ao que está saindo do Judiciário e no Congresso Nacional, né? A respeito de contratos e saneamento. Explica pra gente um pouco, Matheus. A minha fala, né, foi para destacar Hum. que na nossa prática diária, a segurança jurídica, especialmente para um setor como saneamento básico, é sempre um desafio constante, né? Porque a gente precisa observar de uma maneira sistêmica Hum. pronunciamentos e decisões de diversas entidades, diversos agentes públicos, né? Então, a gente tem o judiciário, a gente tem o legislativo, o executivo em suas diversas instâncias e graus, né? Legislativo federal, estadual, municipal, né? Justiça que seja em controle concentrado de constitucionalidade, seja nas ações individuais das companhias. Então, em diversos momentos, a gente tem pronunciamentos conflitantes, né? Eu, assim, podia ficar horas falando Assim, sobre muitas questões que a gente acompanha e que são problemáticas para o setor. Eu acabei destacando três, né? Que é a proposição, né? O projeto de lei que prevê a, a alteração do marco regulatório de saneamento para vetar a prestação direta de serviço de saneamento pelas companhias estaduais sem prévia licitação, né? É uma proposição que já está tramitando, passou apenas por uma comissão de mérito, foi aprovado e agora está com parecer pela aprovação na CCJ, pendente de votação. e pouco está se discutindo sobre isso, né, Matheus? Pois é, Pouco se fala sobre isso. E o, algo que é muito importante que vai afetar não só as companhias de saneamento, como a população também. pois é uma coisa que causou muito espanto, porque toda a reforma do marco regulatório de saneamento que culminou na legislação de 2020, foi precedida por uma extensa discussão, um extenso debate, né, aprofundado a respeito do que o saneamento precisava para a universalização. E, por outro lado, vem essa proposição que passou despercebida, ninguém comentou, foi alvo de pouquíssima fundamentação, nenhuma discussão no Congresso, e que está sendo aprovada para alterar um dos principais pilares do novo marco regulatório, né? Então, assim, realmente é uma questão que, a partir do momento que a gente identificou, a Hum. gente falou, olha, precisamos, né, Precisa conversar, né? Precisa precisamos discutir, conversar com o debater. Congresso para chamar a atenção para o que essa alteração, aparentemente, a Hum. princípio inofensiva, pode causar nos projetos já em andamento e que ainda estão por vir. Eu acho que isso tem que ser provocado, né? E tem que ter a discussão da sociedade. Não é bem assim. Inclusive, até a imprensa precisa destacar mais isso. Um outro ponto que você colocou na sua fala no painel foi sobre a cobrança da tarifa de esgoto, né? Isso que tem, já tem um entendimento no STJ, né? Que pode-se cobrar esgoto quando se tem a coleta, mas não tem O o tratamento. tratamento final, né? Mas também está passando por aí, pelo Congresso também, mais uma decisão contrária a isso. É isso, uma proposição contrária a isso. Pois é. Esses são, na realidade, tanto esse
quanto o exemplo anterior, são exemplos de questões que já foram pacificadas no judiciário Sim. e que estão sendo alteradas pelo Congresso Nacional, novamente, Que né? traz a insegurança Que jurídica. traz uma insegurança jurídica inerente ao setor como um todo, né? A gente viu, né, o julgamento favorável do Uhum. STJ no tema 565 dos recursos repetitivos, né, que chancelou a autorização das companhias estaduais para cobrar tarifa de esgoto nos casos em que há coleta, mas não há o tratamento final Hum. do esgotamento sanitário. Isso foi uma vitória muito importante do setor, principalmente no momento em que a gente pensa em que a gente precisa universalizar, mas não estamos ainda universalizados. Então, em diversos casos, existe já coleta de esgoto, é um serviço que é efetivamente prestado, precisa ser remunerado, mas ainda não há o tratamento final desses rejeitos. Então, isso para o setor é essencial. O julgamento favorável desse repetitivo, na realidade, já faz bastante tempo, já faz muitos anos, mas houve um pedido do Ministério Público para revisar esse entendimento. E nós tivemos uma decisão novamente favorável ao setor, faz, acho que 2 meses, em que a relatora, ministra Regina Helena, vetou essa tentativa do Ministério Público de rever o entendimento. Então, se mantém o entendimento original, já julgado, de que as companhias têm autorização para cobrar a tarifa de esgoto nesses casos, né? Foi uma vitória Uma para o vitória. setor, mas, paralelamente, tramita no Congresso Nacional uma proposição para alterar o marco regulatório do saneamento para vetar essa cobrança. Caramba. Ou seja, né, a gente não só precisa ficar atento ao que está por vir, mas também preservar o que a gente já conseguiu O no que já... passado, Exatamente. né, que está sempre sujeito às novas revisões, não do Poder Judiciário, mas às vezes de uma alteração da política pública, né, às vezes de uma norma regulamentar que vem trazer um entendimento diferente. Então, por isso que eu disse e reitero, né? A segurança jurídica ela é um desafio constante, né? E fora isso tudo que você já falou, né? Esses dois pontos, ainda temos algo que é inerente também, que é a reforma tributária das companhias, né? As dúvidas das companhias com respeito à reforma tributária. E aí, Matheus, como é que fica isso? Pois é, inclusive o setor inteiro tá querendo saber como é que fica isso, né? A gente, no final do ano passado, inclusive a minha entrevista aqui pro Talk Show no final do ano passado foi Comigo? no sentido de que é, o saneamento é serviço de saúde e Uhum. deveria sim ser tratado dentro da reforma, Isso. né? Infelizmente, Não foi. não foi. E agora nós estamos diante de uma reforma tributária que começa a valer a partir do ano que vem e o setor estará sujeito a uma carga tributária maior, sem nenhum tipo de benefício fiscal, com pouco auxílio do poder público e ainda assim com diversas outras incertezas. Por exemplo, o documento fiscal eletrônico que o setor precisa passar a adotar, ele ainda não está fechado, né? Então ainda existem dúvidas a respeito do documento fiscal eletrônico, que em tese já começa a valer no início de 2026. E também temos dúvidas a respeito de como fica a imunidade tributária das companhias estaduais, né? A maior parte das companhias estaduais tem alguma coisa julgada que lhe assegura a imunidade tributária, a imunidade recíproca, né, para a Uhum. administração pública. Só que, contudo, todavia, essas coisas julgadas, essas vitórias no judiciário, elas se referem aos tributos atualmente vigentes, ou seja, o regime jurídico antigo, não o regime novo, Novo. né? E apesar de não termos nenhuma razão para crer que o entendimento do Supremo Tribunal Federal vai se alterar a esse respeito,
certamente isso vai ser motivo para uma rediscussão do tema. Porque, novamente, todos os processos tratam dos tributos antigos e não dos novos. Matheus, realmente, todos os 3 pontos que você trouxe aqui, a gente vai cair no começo da nossa conversa. Trazem insegurança jurídica. Os desafios são muitos. Eu desejo muita boa sorte para você, que você vai ter muito Obrigado. trabalho pela frente, né? Quero agradecer a sua presença aqui no nosso talk show e você fica à vontade para as considerações finais. Eu acho que o que é importante para nós nesse momento, até trazendo um pouco da fala do painel, é que nesse momento a gente precisa enxergar e fazer enxergarem o saneamento como uma coisa integrada. Se a gente tentar atuar em cada um desses pontos de maneira isolada, a gente não consegue demonstrar o momento e o impacto sistêmico que essas coisas têm juntas no setor de saneamento. Então a gente sempre precisa, quando em interlocução com julgadores, com parlamentares, com qualquer instância decisória, a gente precisa mostrar o setor de saneamento de uma maneira unificada, de uma maneira única, íntegra, né? Para mostrar de maneira geral como todas essas questões juntas impactam o setor. Exatamente. Porque cada uma dessas pessoas, desses agentes públicos, olha apenas um recorte. A gente precisa fazer eles enxergarem o todo. E não só enxergarem o todo, mas também atuar de maneira unificada, como uma frente única, né? Para a gente conseguir fazer com que o saneamento seja prioridade nas políticas públicas, né? Saneamento é vida, né? Saneamento é saúde, saneamento é É vida. vida. Com certeza. Matheus, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Talk show é básico, porque universalizar é a nossa missão.